Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao Fórum de Líderes Educacionais da Baixada Santista. Este fórum é um oferecimento da SG Student Travel e do ITEDUC, Institute of Technology and Education. Eu sou Marcos Talarico, Chairman da Educa Week, e estarei com vocês nesse painel. Esse é um momento bastante complexo na educação do Brasil. Neste momento, milhões de alunos brasileiros enfrentam graves problemas socioemocionais, temos um baixo engajamento de professores, alunos, coordenadores pedagógicos, milhares de docentes em crise diante de uma educação digital, enquanto sua formação foi 100% analógica, pais extremamente agressivos e com graves problemas emocionais também. Enfim, esse é um momento bastante delicado, e por isso convidamos os líderes educacionais de diversas regiões do país para colaborarem com outras instituições de ensino. Esse painel ele dura 1h30. Cada convidado terá uma fala de aproximadamente 15 minutos de apresentação, contando algum caso de sucesso, e ao término abriremos perguntas para dos mediadores e também dos convidados. Para dar início ao painel, gostaria de convidar os mediadores dessa conversa. Professora Kátia Chedid, presidente da Comissão de Assuntos Pedagógicos do Educational Leaders, e professor Luiz Fernando Garcia, diretor do Institute of Technology and Education. Sejam bem-vindos. Obrigado, Marcos. Sejam todos bem-vindos a este Fórum de Líderes da Baixada Santista. É um enorme prazer estar aqui ao lado da nossa querida Kátia Chedid, para juntos conduzirmos as apresentações de profissionais de destaque no cenário nacional da educação, particularmente aqui da nossa Baixada Santista. E aí, só um detalhe, como eu sou neto de Santos, meu pai é santista, casei com filho de santistas, então Santos fala muito comigo, diz muito comigo, e é um prazer ainda maior estarmos juntos. Então, hoje estaremos com a diretora pedagógica do Colégio do Carmo, Renata Gaia, com o diretor mantenedor do Colégio Jean Piaget, Alexandre Vieira, e com o coordenador do 9º ano do ensino fundamental, anos finais, e do ensino médio do Liceu Santista, o Lucas Lamosa. Nesse nosso curto período de conversa, e digo curto porque os assuntos são tão complexos, são tão desafiadores, que todas as nossas falas, com certeza, vão iniciar ou ampliar repertórios de uma discussão cada vez mais ampla, mais difícil, mas, ao mesmo tempo, que nos motiva a continuar. Eu tenho certeza que esses apresentadores têm muito a dizer, ajudando-nos a refletir e a buscar caminhos eficazes para podermos oferecer uma educação de qualidade para o nosso país. Conforme já indicado, você pode encaminhar suas questões pelo chat, que Kátia e eu buscaremos encaminhar cada uma delas. E vamos para a primeira apresentação, com a diretora pedagógica do Colégio do Carmo, Renata Gaia. Os próximos 15 minutos são seus, Renata. Obrigada aí pela oportunidade, me sinto honrada, né? Eu, com 50 anos de magistério, com esses dois meninos aí conversando conosco, acho que a educação de Santos, ela é pioneira em diversas questões, e o Colégio do Carmo está... Eu, no Colégio do Carmo, estou há 47 anos, vim de São Paulo, trabalhei em Laranja, uma escola de referência que foi muito importante para a minha formação, mas acho que estar no Colégio do Carmo há 47 anos tem muito a dizer. Dos itens todos que me foram colocados e oportunizados para falar hoje, eu acho que o mais forte dentro da nossa cultura aqui do Carmo é a questão socioemocional. Nós já trabalhamos com essa vertente dentro do nosso contexto diário com o socioemocional há mais de 25 anos. Ele já existia antes mesmo dele virar quase um modismo hoje de tantas plataformas que existem, né? Eu acredito que ele veio, nossos professores já vieram com essa função muito preparados, os nossos alunos já vinham com isso antes da pandemia, e eu sempre digo que a pandemia, ela simplesmente destampou uma panela que estava fervendo, né, incandescente, ela só destampou, porque todos os nossos problemas já eram muito claros, nós já estávamos mal na questão do PISA, nós já estávamos discutindo avaliação há tanto tempo, já estávamos discutindo novas práticas didáticas há tanto tempo, e, na verdade, ela só veio clarear, né, publicamente algo que a gente, de verdade, já vinha discutindo como educadores em tantos outros painéis. Mas eu acho que a questão socioemocional hoje ela não pode ser desconsiderada, e ela é paralela à questão da formação acadêmica de excelência. Todo nosso aluno, nós temos a obrigação, sim, como escolas de excelência, de ter um aluno com toda essa competência de conhecimento, mas ele não vai conseguir haver liga se não houver
essa escuta, esse olhar, esse cuidado com a questão socioemocional. E aqui na escola, isso já, como era algo trabalhado há tantos anos, de tantas formas, ela não foi tão difícil durante a pandemia. Nossos pais estavam muito próximos da escola já. Os nossos alunos já viviam essa relação muito presente com professores. E eu também não acredito numa formação socioemocional de uma aula, como algumas plataformas nos sugerem, uma aula de socioemocional semanal. Não vejo sentido algum. Acho que a escola, ela tem que ser uma escola socioemocional do porteiro à direção pedagógica, à direção financeira. Esse olhar para a família, para o aluno, para o professor, para o funcionário, para o colaborador, ele tem que ser um olhar cuidadoso. Porque nós não vivemos com os alunos na sala de aula. Vocês sabem disso. Nós vivemos com o aluno dentro do chão da escola. E é no pátio, e é na aula de artes, e é na aula de música, e é no estudo do meio, e é numa festa. Em tantos lugares, esse personagem aluno, ele está vivendo momentos diferentes. E nós precisamos, sim, pensarmos nessa família, nesse aluno, nesse professor, de formas diferentes. Quando a gente voltou da pandemia, no primeiro momento, lá, quando a gente voltou para a escola, o aluno ele tinha a sede de estar junto da gente, eles precisavam viver. E nós fizemos um primeiro happy hour na escola com todos os funcionários. Fizemos uma brincadeira e trouxemos os funcionários para uma fala como hoje, todo mundo na sua telinha, na sua casa, não era aqui na escola. Cada um na sua casa, com uma embalagem que eles levaram, uma surpresa, e ficaram em casa e fomos discutir com eles como que nós íamos voltar. Como é que é possível a gente voltar? É impossível aquela escola dizer, não, voltar, não existe mais aquela escola. Não existe mais aquela forma de trabalhar. Hoje, é impossível a gente acreditar que simplesmente a gente parou 2 anos e voltamos como estávamos. E que a gente, como professores e funcionários, precisamos repensar as nossas práticas, os nossos olhares, os nossos cuidados, olhar para os nossos alunos no fundo dos olhos de verdade. O bom dia do porteiro fazia toda a diferença. O sorriso de quem estava no pátio fazia toda a diferença. E cada um de nós, cada um dos personagens da escola, foi se comprometendo com isso, de que nós precisávamos criar uma equipe, toda ela de mãos dadas para acolhermos nós e os alunos. Mas, de qualquer forma, a família estava assustada, preocupada, precisando também de ouvir a escola. Como que eu levo meu filho para um lugar que pode ser perigoso? Eu tinha que mostrar segurança, eu tinha que mostrar firmeza, eu tinha que deixar que meus pais acreditassem que a gente estava junto com eles nessa difícil tarefa de entregar o seu bem mais precioso para um lugar totalmente desconhecido, novo para ele. Eu acredito ainda hoje que os pais precisam sim da escola, dessa escuta atenta, desse ouvi-los. Eles precisam sentar na sala e não só no grupo grande. Atendimento é de todos, não é mais a diretora, não é a coordenadora, não é o orientador, todos nós precisamos ouvi-los. Ouvi-los na porta, ouvi-los numa reunião particular, fechar a porta fechada, ouvi-los em grupos de 2, 3, mas nós precisamos ouvi-los, porque as angústias são muitas. Todos nós, eu preciso ter o meu espaço de alguém me escutar. Eu tenho que ter alguém para me ouvir também, porque nós todos estamos sofrendo com isso. Mas os adolescentes, e eu vejo hoje que todos os eventos que eu proporcionei nesse primeiro semestre foram intensos. A primeiro estudo do meio, que nós saímos com toda a escola, da primeira série do fundamental, a terceira do médio, todas lotaram, sem uma vaga numa cadeira do ônibus. Todas. Eles precisavam estar juntos. Eles precisavam viver esses momentos. Todos os estudos do meio foram intensos, perfeitos, educadíssimos, cuidadosos, preocupados, de máscara, mas eles foram vividos intensamente. A primeira nossa amostra interativa já aconteceu, lotou de familiares, avós, pais, tios, todo mundo aqui querendo conhecer, ver os professores. A nossa festa junina foi esse sábado, tinha mais de 6.000 pessoas aqui dentro. As pessoas precisando disso, e nós,
como gestores, também estamos precisando disso, desse colo, desse cuidado, dessa atenção. Então, o professor, ele foi o personagem principal. Ele virou a chave na segunda-feira, porque ele vinha preparado tecnologicamente, óbvio que ele vinha. A escola vinha preparando esse professor tecnologicamente, mas sentar na frente de uma tela e falar com o aluno numa janelinha, não era possível que ele saísse ileso a isso. E ele teve sim que ter colo do coordenador, ligação na hora do almoço, foi ótimo assistir sua aula, foi uma delícia, mas vai por esse caminho, vai por aquele, troca de experiências, parcerias, tudo isso foi algo que aconteceu muito forte na escola. A fala que eu escuto, eu fiz uma pesquisa, acabei de fazer uma pesquisa com professores, alunos, funcionários, pais, e 83% dos meus pais se sentiram acolhidos com a escola, se sentiram participativos e ouvidos. Eu me sinto honrada com isso, né? Porque não fui eu, impossível que eu tenha atendido toda essa clientela, mas pelos meus parceiros de trabalho, pelos meus colegas de trabalho, pelos meus coordenadores, professores, assessores. Acho que essa fala tem que ser muito valorizada hoje, de que as pessoas precisam ser escutadas nas suas dores mais simples, nas suas dores mais violentas, nas suas perdas, que foram imensas. E os alunos, óbvio, que nós já tínhamos alunos depressivos, que nós já tínhamos alunos com algumas dificuldades de aprendizagem e que as lacunas foram enormes. Precisei fazer milhões de avaliações diagnósticas para entender onde é que eu podia atuar. A prova não é o reflexo da verdade, porque as provas não foram, como todos nós sabemos, não foram reais. Então, não é a nota em si que me importa hoje, mas sim que lacunas eu, como escola, tenho a responsabilidade de rever, que lacuna eu tenho que reavaliar e fazer com que esses meus professores possam pensar diferente, fora da caixinha. Então, o socioemocional não pode ficar indiferente na escola. E ele não pode ser uma aula semanal. Ele tem que ser uma escola socioemocional. Da hora que ele entra, à hora que ele sai. Ele tem que ser visto na sua tristeza, na sua alegria, na sua euforia, né? O aluno tem que ser visto, o professor também, porque ele precisa que a escola esteja dando a mão e dizendo: eu estou aqui do seu lado. Errou? Não deu certo? Vamos voltar, não tem importância. Essa prova você pegou pesado? Vamos voltar, não tem importância. Vamos fazer novamente, vamos pensar, vamos ver de que forma a gente pode fazer com que isso seja feito de uma forma melhor, que você consiga de verdade avaliar os seus alunos, mas não há nota. E os pais estavam realmente preocupados com isso, pensando que, de repente, a nota seria já um atestado de insucesso, de que eu termino o ano e não perdi o ano. Não existe essa possibilidade. Existe, sim, da nossa parte, a obrigação de rever lacunas importantíssimas e que vão ser irreparáveis se nós, gestores, não estivermos pensando claramente sobre isso. Uma criança que entrou, hoje está no 8º ano, ela não viveu o ano fundamental, que é o 6º ano, que é onde ele aprende a lidar com 12, 13 professores. Como ele pode chegar na escola, de repente, e ser exposto a essa quantidade de pessoas diferentes? Ele não viveu, ele não foi preparado. E isso tudo faz com que o aluno hoje se sinta inseguro. Se eu falar com qualquer um dos meus colegas, o Lucas e o Alexandre, tenho certeza que os 8º anos estão tirando a gente do sério. Mas é natural. Eles estão vivendo uma adolescência reprimida. Eles estão vivendo um momento que eles não sabem onde eles se relacionam, onde eles eram os meninos e viraram os rapazes, onde as vozes mudaram, eles cresceram, eles criaram barba, eles tiveram espinhas, e eu tenho que me mostrar agora, sem poder estar atrás da câmera fechada, e eu tenho um personagem que me representava. Então, nós não podemos ficar indiferentes a isso, como gestores, né, como coordenadores, como professores, como profissionais da educação. Então,
eu vou sempre seguir esse caminho de que, paralelamente à excelência acadêmica, a escola tem que se transformar num espaço de acolhimento, um espaço amoroso, um espaço de cuidado, porque é na família e é na escola, não tem outro espaço mais. Não existe esse outro espaço. Tanto é que eles ficam aqui, a escola é de período integral praticamente, eles ficam aqui até o final da tarde, eles não querem sair daqui. É segurança, é um lugar que eles são vistos, que tem gente para conversar. Os pais estão trabalhando em casa, estão fora. Eles ficaram confinados, com pais dentro de casa. Isso não foi bom para eles. E não vai ser se nós não tomarmos cuidado. E essas crianças de 13 anos vão precisar de um olhar atento mais do que nunca. Todos os outros precisam, mas eles principalmente, porque eles sempre foram alunos mais difíceis. E agora, mais do que nunca, eles precisam do nosso olhar. Eu tenho certeza que não pode ser só na minha escola que o 8º ano eu estou segurando no colo. Mas eu tenho certeza que em todas as escolas isso está acontecendo, e se a gente for falar e ouvir todas, eu vou assistir todos os painéis de hoje e espero que todo mundo esteja pensando nesse cuidado com a clientela, família, profissionais da educação, os nossos colaboradores que também sofreram demais, os nossos porteiros, seguranças, medo de perder emprego, medo de perder família, eu fiquei viúva na pandemia. Então, quantas coisas aconteceram ao nosso redor? Então, a vida era perigosa, tinha medo de morrer. O adolescente tinha medo. Então, vamos lá, vamos pensar nisso. Então, de todos os temas, o único que eu não quero discutir, que eu não gostaria, é quando a gente diz que o professor, e Marcos, aí o professor, o docente, ele diante de uma educação digital, quando sua formação foi 100% analógica. Eu concordo, ele foi 100% analógico, porque eu fui formada numa formação 100% analógica, mas as nossas escolas são escolas de formação também. Então, nossos professores têm formação tecnológica. Então, na medida que nós 3 conseguimos virar a chave na segunda-feira seguinte, é porque a gente tinha na escola já trabalhado essas questões tecnológicas. Então, os professores conseguiram sim virar a chave. Mas que eles fizeram uma formação acadêmica analógica, com certeza. Eu, então, que minha formação foi em 68, imagina só se eu podia um dia imaginar que isso estaria acontecendo. Mas daqui para frente, quantas coisas estão por vir? Pandemia, outras questões, quantas coisas a gente ainda está por ver? Ter um aluno resiliente, professor resiliente, um professor que saiba lidar com as diferenças e trazer disso um momento de mudança, é o que eu espero. Eu acho que meu tempo já esgotou, não sei, você levanta a mão, Marcos, porque eu vou falar e não vou deixar o Lucas falar e não vou deixar o Alexandre. Acho que acabou meu tempo e eu vou ouvi-los e volto a responder depois e vou ficar quietinha, acho que tá bom. Do meu tempo, tá bom? Renata, eu te agradeço muito por essa fala. Eu queria te dizer que você trouxe aí o que a pandemia potencializou, os problemas já estavam, as dificuldades já existiam e a pandemia potencializou tudo isso. E pelo que você relata, você tem uma comunidade educadora, isso me lembra aquela história da NASA, que as pessoas chegaram lá, perguntaram para o cara que estava varrendo o que ele fazia lá, e ele falou, eu construo foguetes. Ou seja, quando você consegue que todos, né, estejam engajados com isso. Então, essa comunidade educadora que acolhe, que escuta, que até muda a rota da avaliação, né, e que trabalho socioemocional é muito, muito necessária. Era necessária antes e agora, então, está explodindo. Então, você traz temas muito, muito ricos. E eu acho que uma coisa que você falou lá do 8º ano e dos adolescentes, uma coisa que eu sempre pensava era assim, os alunos, eles sempre esperaram respostas da gente que está há mais tempo aqui nesse planeta, sabe? E a gente não tinha.
pela primeira vez o adulto não tinha as respostas. E eu acho que isso gerou uma insegurança, um medo maior ainda, né? A gente estava com medo, imagina eles. Então, assim, acho que quando você envolve a comunidade toda, o que você relatou é importantíssimo. Eu agradeço a sua fala mesmo, e agora eu quero ouvir o Alexandre. Bem, bom dia a todos. Bom dia, Marcos, Kátia, Luiz. Bom dia, Renata. Bom dia, Lucas. Parabéns pela fala e pela reflexão, Renata. Eu acho que as suas colocações foram muito relevantes, né? A gente está pensando em comunidade escolar, acolhimento. A questão socioemocional, sem dúvida, é algo relevante, que virou moda, como você colocou, mas era algo que já era latente, né? Quer dizer, a gente dentro da escola já tinha essa preocupação anterior digamos assim, a popularidade que ganhou esse tema, né, que já era trabalhado em muitos países anteriormente, né? Os Estados Unidos eles chamam de character education, né? Quer dizer, eles falam que são das atitudes que vão levar à formação do caráter. E a gente precisa trabalhar as atitudes e entender por que elas acontecem. Quer dizer, então, eu acho que é um trabalho importantíssimo. Eu acho que realmente eu concordo com o Renato que a pandemia trouxe todas essas questões que são bem relevantes e essa perda que os alunos tiveram, né? A gente sabe que todas as escolas fizeram o máximo possível para se preparar para os 2 anos que ficaram de forma remota, né? A gente entende, né, o investimento em tecnologia que aconteceu, a formação de professores antes, durante, depois, toda a preocupação das escolas em evitar que essa perda fosse o mínimo possível, porque um dia voltaríamos para o presencial, né? E muitas vezes a expectativa era 1 mês, 3 meses, 5 meses, 1 ano e quase 1 ano e meio, né? Com alguns retornos no final de 2020, algumas tentativas, alguns ensaios de retorno, com distanciamento, com rodízio, e depois agora 2021, final do ano, realmente com quase todo mundo presencial, né? O que eu posso falar, que eu acho que vale a pena comentar, é quebrar esse ponto em 4 aspectos que para o RPG foram relevantes. E eu gostaria de falar sobre esses 4 pontos, como a gente organizou eles de forma, não vou falar cartesiana, mas pelo menos de forma estruturada, né? O primeiro ponto que a gente sempre, né, quando 16 de março, a gente virou para o modelo virtual, a escola já vinha com investimento elevado em tecnologia, com plataformas funcionando, a gente já adotava o Google for Education, que é uma plataforma bastante consistente há pelo menos 4 anos, os professores já vinham passando por processo de treinamento. Então, o que a gente fez foi concluir esse processo. Naquele momento, os professores receberam câmeras para poder dar aula em casa, fornecemos computadores que a escola tinha disponíveis, a escola sempre teve muitos notebooks e foram fornecidos, Chromebooks. Então, a escola realmente deu todo o apoio para essa situação acontecer, fez todo o suporte de treinamento contínuo, porque muitos softwares passaram a ser mais relevantes nesse momento que a gente estava de forma remota, não só a ferramenta Google, né? E, obviamente, durante todo esse processo, esses eventos que a Renata comenta, que eu acho que são muito relevantes, que são esses encontros que aconteciam semanais, momentos de bate-papo, café da manhã coletivo antes de começar a aula, reunir professores periodicamente, quinzenalmente a gente tinha reunião com os professores no mínimo para bater papo, como é que está a tua turma, como é que você está se sentindo, né? Então houve todo esse acompanhamento, né, desse processo, e, ao mesmo tempo, esse cuidado muito grande com a família. A equipe de orientação trabalhava praticamente o tempo todo fazendo chat com as famílias, entendendo o que está acontecendo, por que ele não entrou na aula hoje, a gente está pensando que ele não está acompanhando, não entregou o trabalho. Então, esse foi um processo muito rotineiro, muito constante. Ao mesmo tempo, a gente tentou como estratégia evitar a menor perda possível, porque quando o retorno acontecesse, a gente sabia que isso ia ser um processo de retomada bastante difícil, né? E assim, na minha expectativa, eu achava que a gente voltaria em setembro de 2020, quer dizer, eu já imaginava 6 meses de perda, não imaginava 1 ano e meio de perda, mas 6 meses já é significativo dentro de um ano letivo, né? Então, a escola manteve os seus processos de avaliação diagnóstico externos, que a gente contratava e são contratados, aplicando eles de forma digital e mapeando as lacunas,
né? E a partir desse momento a gente fez investimentos na área de monitoria, então eu tinha monitores remotos que atendiam os alunos, se conectavam com eles, davam monitoria, porque a gente via que eles não estavam acompanhando. Então a escola, além das monitorias presenciais que já existia, então ela implementou monitorias remotas, então elas acabaram acontecendo. A escola não lembro ter dispensado um funcionário por essa situação, então a escola manteve toda a equipe que já existia de forma remota, de presencial remoto, né? E a equipe de orientação, equipe de suporte, e todo esse trabalho foi bastante intensivo. Então, esse foi o momento que eu considero aí de elevado investimento em tecnologia e informação durante essa pandemia. No retorno, quando a gente ficou com aula, o professor na escola e os alunos em casa, depois, obviamente, os alunos vieram e a gente sempre tinha esse formato híbrido, a escola investiu em telas touch, câmeras de conferência, onde você tem zoom automático que segue o professor, o microfone segue o professor, é direcional, então cada sala tinha um equipamento, né, bastante robusto, que ele é automático, ele acompanha o professor, então você tem uma qualidade de imagem muito boa, você não tem problema de perda de foco no professor, aponta na lousa, o zoom dá na lousa, quer dizer, então houve investimento forte em tecnologia para garantir que nessa transição, como eu falei, do retorno do semipresencial, né, porque os alunos estavam de forma híbrida, até o retorno totalmente presencial, a gente tivesse o mínimo de perda possível também nas questões acadêmicas, né? E aí, voltando para o presencial, a gente encontra essa situação que já era percebida de forma fracionada, só que as salas tinham menos alunos, porque está de forma híbrida, que é esse aluno que veio para o 8º ano e tem cabeça de sexto, né? Esse aluno que vem para o 3º ano de ensino médio, só que ele não cursou o ensino médio, porque ele saiu do 9º e voltou para o 3º ano fazendo revisão de ensino médio de 2 anos que ele teve de forma remota, sabe lá como ele fez a prova, né? Vamos dizer assim, a gente teve alunos que as famílias foram muito consistentes, porque estavam organizadas e cobraram rotina, os alunos fizeram prova de forma autônoma, então tive vários alunos nessa situação, como a gente teve famílias que a gente não questiona, porque a gente sabe que a pandemia foi um caos de forma variada e distribuída, mas afetou todo mundo. Então, a gente percebe que alunos que estavam no digital, embora a cobrança de câmera aberta, embora a cobrança que eles participassem na aula, a gente percebe que alunos que passaram por 2 anos de ensino médio com uma aprendizagem muito reduzida, né? Então, todo esse processo fez com que a gente abrisse aí 3 pontos que eu considero fundamentais, né? Acompanhamento individualizado da aprendizagem do aluno, quer dizer, a escola então veio monitorando esse aluno durante o processo da pandemia e depois quando ele volta, né? Então a gente fez esse monitoramento muito próximo, o registro do desempenho desses alunos, dos conteúdos, das habilidades que eles estavam dominando, né? A gente, obviamente, retomou a questão do mapeamento que a gente faz dos alunos dentro do domínio de conteúdo, dentro da taxonomia de Bloom, para ver se ele está memorizando, compreendendo, aplicando, analisando. E aí a gente voltou a valorizar habilidades mais sofisticadas na questão de domínio, embora, como eu falei, a gente está avaliando o aluno de forma remota há 2 anos, mas a gente não sabe exatamente a qualidade daquela resposta, se é dele, é do amigo, é da onde que veio essa informação, né? Então a gente voltou a fazer isso, voltamos a fazer avaliações externas também assim que a gente retornou, para identificar os gaps. Ampliamos o nosso serviço de monitoria e acompanhamento desse aluno para dar assistência, obviamente acompanhando a lição de casa, a qualidade da lição de casa. Ampliamos a equipe de atendimento psicológico, porque a gente tem um trabalho de coach há muitos anos dentro da escola, né? Quer dizer, eu costumo dizer que a escola, muitos alunos são invisíveis, né? Se ele é um bom aluno, um aluno mediano, que não tem problema de comportamento e ele não tem problema de nota, ninguém fala com ele. Quer dizer, a não ser o professor na sala e os amigos, mas a equipe muitas vezes não conhece esse aluno. Então a gente tem há mais ou menos 8 anos um trabalho de coach, que a gente chama todos os alunos 2 vezes por ano, primeiro para reconhecer o trabalho, elogiar as áreas que ele tem facilidade, valorizar esse aluno que a gente já conhece, ele tem muita informação sobre ele,
Depois discutir as áreas que ele sente dificuldade, colher informações diagnósticas de como ele está com os amigos, na família, convivendo e tal, e depois fazer um plano de metas, o que ele gostaria de se desenvolver a mais durante esse semestre ou durante esse ano. Então, esse encontro ele é 2 vezes por ano, a gente começa esse encontro a partir do 3º ano com os alunos, e ele vai até o 3º ano do ensino médio, a gente vai monitorando esse aluno e fazendo esses encontros. Então, esses encontros passam a acontecer e a gente passa a entender individualmente as necessidades de cada aluno, de atuar com as famílias e com os alunos, né? Em paralelo, a escola também acha importante, né, a questão de valorizar, como eu falei, as áreas de facilidade. Então, a gente tem hoje mais de 20 cursos de aprofundamento que são optativos dentro da grade do currículo. A gente retomou rapidamente com esses cursos, estimulando que o aluno volte a fazer teatro, fazer dança de rua, fazer robótica, e esse número realmente voltou rapidamente, são mais de 600 e poucos alunos que fazem os aprofundamentos na escola. Ao mesmo tempo, né, o que a gente valorizou muito foi, e aí é o 3º tópico, reconhecimento, né, das áreas de expressão de talentos. Então, a escola voltou muito forte, além da questão do acompanhamento individualizado, de fazer com que os alunos possam fazer os aprofundamentos, possam ter o trabalho de coach, possam se expressar nas diversas áreas e todo mundo de forma presencial. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Normalmente, o aluno que tira 9, 10, né, ele não é chamado para ser reconhecido, mas aquele aluno que fica abaixo da média e fica de recuperação, você chama a família, você manda uma cartinha, você convoca ele para recuperação. Então, eu preciso identificar, e muitas vezes é o mesmo aluno, né? É o aluno que está tirando 9 e 10 em matemática e está tirando 5 em português. Então, a escola precisa identificar esse aluno e a gente volta com essa prática dentro da escola, quer dizer, chamar esse aluno, sugerir que ele faça aprofundamentos, valorizar as áreas de facilidade desse aluno, né? Então, essas foram atividades que a gente retomou rapidamente. Então, a gente sentiu a importância de estar próximo com o aluno e fazendo ele conviver não só no grupo sala de aula, mas nos seus grupos de área de interesse. Então, os alunos que gostam de teatro estão juntos fazendo teatros, além de estarem em diferentes salas de aula, quer dizer, e eles passam a ter esses 2 ou 3 níveis de salas de referência, né, de convivência na escola, como o Carmo também tem. A gente tem esse projeto de período semi-integral, então a criança também fica um tempo bastante longo na escola, e ela conseguiu criar esses 2 núcleos ou 3 núcleos de referência, além da sala de aula, as atividades complementares, optativas que eles fazem na escola. E aí, dentro desse processo de retorno, a gente percebeu também a importância de enriquecer as práticas pedagógicas e socioemocionais. E aí, o que eu quero dizer com isso? Rapidamente, a gente começou a levar os alunos para atividades fora da escola. A gente sentia a necessidade de ele sair da sala de aula, porque ele estava dentro de casa, vem para dentro da sala de aula, e é uma transição difícil, né? Porque a escola exige uma escolarização das suas atitudes, sentar na carteira, prestar atenção, ficar 100 minutos ou 50 minutos com foco, seja em aulas de atividades mais ativas ou mais expositivas, mas você tem uma cobrança de uma atitude escolarizada, e essa criança assiste a aula deitada no sofá, assiste a aula, né, de uma forma que não era essa escolarização de práticas e procedimentos e de autocorreção e de resiliência que a criança é cobrada dentro de um ambiente escolar, né? Então, a gente realmente valorizou essas atitudes externas. A escola acabou investindo no que a gente chamou JP Explorer Bus, que é um ônibus para saída rápida, onde no ônibus tem microscópio, computador, um toldo que você abre na lateral e você monta uma sala de aula externa. Então, que tem aquelas saídas de 50 minutos, 1 hora, que você vai contratar uma empresa que ela vai te vender a diária de um dia de ônibus, né? E você vai pagar o meia diária, e a gente põe no nosso ônibus, vai até tal local, passa lá 50 minutos, volta, aí pega uma outra turma, vai para outro local. Então, a gente fez vários estudos do meio na praia, estudos no meio em área de campo, estudos no meio em museus, onde a gente terminava de fazer exploração, e a gente sentava, analisava dados. O ônibus tem uma mini lousa, e tem cadeira, mesa, tem os microscópios que eles iam fazer coleta. Então, na verdade, é um laboratório onde a ideia foi que os alunos saíssem. Isso foi muito explorado no 2º semestre do ano passado e esse 1º semestre. Então, isso foi uma atividade que gerou bastante impacto.
atividades ao ar livre, ou seja, tudo que foi possível, a gente colocou esses alunos para fora de sala, além de fazer esse trabalho de revisão de metodologias ativas, garantir que os professores estejam também tendo aulas mais dinâmicas, mais participativas e onde não tem mais espaço de expressão do que ele aprendeu, porque isso fortalece, inclusive, você se apegar a sentimentos, necessidades e maior envolvimento, né? Então, a escola fez esse movimento, né? Que é esse enriquecimento das práticas pedagógicas. Então, esse foi o fluxo, né? Então, eu considero que para nós, né, para mim, para toda a equipe de coordenação, direção, né, essa situação, professores e comunidade, tudo isso a gente foi fazendo manutenção com o avião em voo, né? Quer dizer, a gente foi aprendendo, fazendo os ajustes e tomando decisões compartilhadas, fazendo pesquisa com professores, com pais, com alunos, para que a gente pudesse voltar à nova normalidade, né? Quer dizer, a gente está numa nova normalidade diferente, né? Com os alunos com mais necessidades hoje de suporte, acompanhamento, as famílias também, né? E eu entendo que essas perdas elas vão ser retomadas ou diluídas nos próximos, talvez até o final desse ano, uma parte do ano que vem, mas a gente fez questão rapidamente de ter uma visão muito forte, individualizada e de apoio para que essa necessidade de reconstruir capacidades de relacionamento intersociais, capacidade de concentração, capacidade de resolver questões acadêmicas fossem sendo retomadas de forma paulatina e acompanhadas e monitoradas, né? Então, eu estou assim, com uma expectativa muito forte, espero que eu não esteja enganado, que o terceiro trimestre desse ano vai ser muito próximo a 2019, tá? Essa é a expectativa que eu tenho, né? Exceto algumas algumas séries mais terminais, por exemplo, terceiro ano de ensino médio, eu sinto que a retomada deles é mais complicada, porque você tem uma demanda de profundidade acadêmica maior, né? Mas, assim, as outras salas, eu sinto que no terceiro trimestre o Jean Piaget vai estar numa normalidade muito próxima a 2019, com uma diferença muito pequena, mas esse é o esforço, né? Quer dizer, essa é a nossa meta, né? Quer dizer, a meta é esse terceiro trimestre ser igual a 2019, com todas as nuances e demandas que, particularmente, têm situações muito específicas que talvez não seja exatamente igual, como falecimentos, como mudanças de contexto familiar, separações que aconteceram na pandemia, quer dizer, então você tem situações, obviamente, que você não restitui, mas se pudermos estar mais próximo, com um grande suporte, essa é a meta nossa aqui para o Jean Piaget, tá? Muito obrigado pelo espaço. Está no mute, professor Luiz. Bom, todos aqueles que me viram acabaram de ver um show de mímica, porque o microfone estava desligado, mas a partir de agora vamos lá. Pegando do fim para o começo da fala do Alexandre e agradecendo a sua fala, então acho que o primeiro momento, na verdade a partir do último, é olhar para esse desejo, para essa visão do Alexandre e juntos gritarmos: oremos, tá? Aconteça, tá? Retomemos caminhos que a gente assuma como normalidade. Apesar de todos os psi, em todas as categorias, discutirem dramaticamente o que é normal. Mas, enfim, essa é uma discussão, e se a gente quiser, me passa o dia só falando disso. Então, acho que a primeira dinâmica está aí. Acho que a fala do Alexandre me evidencia caminhos de escolas de ponta, cada uma com as suas características do seu alunado, da sua comunidade, né, de todas as esferas. Quer dizer, muitas vezes a gente só olha para o estudante, mas uma das coisas que ficou ainda mais evidenciada nessa crise, nesse momento que vivemos, foi a participação, em alguns casos, intromissão, em alguns casos, engajamento das famílias, né? As famílias, muitas vezes, até descobriram que a escola tinha nomes, pessoas, professores, enfim,
né? Assistiram às aulas, ou participaram, enfim, estavam neste momento. E, ao mesmo tempo, de que nós já vivemos, pré-pandemia, momentos de mudanças muito aceleradas. Tá? Momentos que eu gosto muito de uma perspectiva do pêndulo que avança. A gente vai para um lado, vai para o outro, radicaliza para a direita, radicaliza para a esquerda, busca soluções, não encontra, retoma. Quer dizer, a gente tem essa complexidade na sociedade. E vivemos na educação um ambiente muito mais complexo, porque as bolinhas do vai e vem ficam batendo para todos os lados e elas vão se chocando nesse caminho, exigindo com que as lideranças educacionais e a comunidade escolar consiga compreender esses movimentos e consiga entender o que está acontecendo. No momento de mudanças ágeis, a agilidade da escola em aprender a aprender parece mais importante, mais significativa, e o que ouvimos até agora, tanto do Carmo quanto do Piaget, e tenho certeza do Liceu Santista, será algo que reforça muito esta característica. E uma outra característica importante desse momento é que a gente precisa ter benchmark, a gente precisa olhar sempre exemplos muito positivos, mas, ao mesmo tempo, entender as nossas potências, as nossas fragilidades, o nosso contexto. Se falou muito durante a pandemia de que estamos todos no mesmo barco, e isso não é verdade, nós não estamos todos no mesmo barco, nós estamos enfrentando marés, nós estamos nas mesmas marés, e nem sempre essas marés também têm ondas suficientes, só para ficar com os meus exemplos praianos, né? Viva a Baixada, né? Quer dizer, alguém vai ter barquinho, alguém vai ter catamarã, alguém vai ter iate, quer dizer, a gente flutua diferente, a gente veleja diferente, a gente explora diferente cada uma dessas realidades, aproveitando, às vezes, mares ou ondas que podem estar próximas, mas nem sempre nos pegam igual. Alguém estava de frente, alguém estava de lado, alguém aderna, enfim, tem uma dinâmica muito diferente. Então, acho que dentro desta questão, as evidências que aparecem para mim, somando Carmo com o Piaget, e com certeza levantando isso para o Liceu Santista, é esta condição de como as escolas, a liderança das escolas, principalmente, consegue ser a catalisadora socioemocional, né, de pelo menos uma postura segura diante daquilo que está pouco controlado ou pouco percebido como controle na maior parte das pessoas. Então, para mim, talvez seja o ponto que guia essas duas falas. Eu destaco muito na fala do Alexandre essa perspectiva que ele brincou de cartesiana, né, de ir colocando, mas que todas estão muito imbricadas, todas estão muito atreladas nesse processo. E é dentro disso, então, ampliando a fala e com uma expectativa muito grande, que a gente quer ouvir a experiência do Liceu Santista. Lucas, é com você os próximos 15 minutos para esta nossa reflexão, fechar esse lado mais de conteúdo e trabalhar mais depois a participação e as questões que podemos ter entre nós. Obrigado, professor Luiz. Aproveito e já agradeço a participação aqui do convite do Marcos. Mais uma vez está participando de uma ação aí organizada por ele. Então, boa tarde, bom dia, na verdade, Marcos. Bom dia, professor Luiz, Kátia. E eu fiquei com uma missão um pouco indigesta, né? Falar depois da Renata, que foi brilhante, e do Alexandre também. Então, eu vou tentar aqui trazer a nossa experiência, na verdade, conversar com vocês um pouquinho sobre como que a gente também passou por essa fase da pandemia, mas antes estruturando, na verdade, o fio condutor da minha fala, que vai ser a formação docente, né? Então, dentro desse fio condutor de formação docente, eu vou direcionar minha fala para outros temas também pertinentes e que marcaram a trajetória do Liceu. Então, um dos pontos é o processo de formação docente, que é um compete do coordenador pedagógico, né? E abre também um processo para engajar e motivar e a problematização da praxe docente. Um processo também de implementação da tecnologia no Liceu, e entendimento de que essa tecnologia ela precisava estar integrada ao currículo e entendido enquanto linguagem, né? E essa implementação ela se faz com formação docente. E um terceiro ponto, que foi a transição, né? Comentada pela Kátia, comentada também, pela Renata e comentada também pelo Alexandre, do modelo presencial, né? Que é a base da educação básica,
para o modelo remoto, né, e todos os desafios e entendimentos dentro desse processo, e que também demandou formação docente, né? Então, no Liceu, nós trabalhamos com uma premissa de que o coordenador pedagógico ele tem a formação dos professores como sua principal função. E, para isso, em cada ano letivo, a gente estabelece um plano de formação que visa o desenvolvimento profissional desse corpo docente, mas que ele passe a ser construído de forma participativa, né? Para que os dilemas e as demandas apontadas pelos docentes e observadas pela coordenação pedagógica, elas possam ser aprofundadas de forma significativa. Então, a estrutura para essa definição do plano de formação, ela é fundamentada na investigação temática. Então, como que a gente trabalha aqui no Liceu? Todo início de ano, a gente olha para os resultados, né, e para o percurso que a gente desenvolveu no ano anterior, levanta algumas temáticas e assuntos, mas a gente participa os professores para que eles possam efetivamente conversar com a coordenação e com a equipe gestora e possam apresentar quais são os seus anseios, suas angústias, suas dificuldades e, principalmente, trazer para a discussão aquilo que efetivamente vai contribuir para a prática dele dentro de sala de aula. E, via de regra, desde que nós implementamos essa proposta, né, de formação dos professores, uma formação mais participativa, pautada em investigação temática com os docentes, um tema que sempre permeava as pautas formativas era tecnologia. Para que vocês possam entender um pouquinho de como o Liceu trabalha e adentrou esse campo da tecnologia dentro da escola, né, como a tecnologia foi estruturada dentro do Liceu, eu volto para 2014, né, quando o Liceu passa por um processo de transição para agregar tecnologia no seu trabalho. Então, em 2014, a gente investiu de forma até mais incisiva para estruturar a parte física da escola, com equipamentos e dispositivos, com conectividade, mas foi um processo bem gradativo, que ele vai se consolidar em 2015, onde a gente realmente entende a tecnologia integrada ao currículo e também enquanto linguagem, e não de forma estanque. Então, o que seria pensar a tecnologia de forma estanque? É aquela tecnologia que eu vou utilizar só para aplicar uma prova. Então, eu vou usar um app para desenvolver uma prova. Então, efetivamente, está me trazendo algum benefício? Potencializou a aprendizagem dos meus estudantes? Então, pensar a tecnologia integrada ao currículo não é só utilizá-la para desenvolver uma prova ou, efetivamente, para que a gente possa substituir o caderno por um notebook, um Chromebook ou então um iPad. Ou seja, realmente entender essa tecnologia como um processo de inovação que abre campo para uma inovação tecnológica, né, que abra campo para uma inovação pedagógica. Ou seja, essa tecnologia ela precisa contribuir para otimizar esse processo de aprendizagem e fazer parte do currículo do meu estudante. E lá em 2015, a gente começa a flertar, de certo modo, com o ensino híbrido. Então, uma questão que foi bastante discutida esses anos de pandemia, né? Mas esse ensino híbrido pautado na teoria do Christensen, do Horn, da Lilian, Bassic e do professor José Moran, e que foi muito banalizado na época da pandemia, né? Então, todo mundo estava fazendo ensino híbrido, mas conceitualmente ninguém estava fazendo ensino híbrido. A gente estava trabalhando no modelo remoto, que depois migrou, né? Ou teve uma transição para o modelo híbrido, né? E não um ensino híbrido. O ensino é um programa formal de educação que são as prerrogativas do ensino híbrido propostas lá pelo Christensen, pelo Horn, pela Lilian Bassic. E em 2016, a gente começa em 2015 um processo, né? Mas ele vai se efetivar em 2016 com as turmas do 7º e 8º ano, porque a gente entendeu qual seria a nossa proposta, né, para desenvolver esse ensino híbrido dentro da escola, e nós implementamos um método, e dentro desse método uma finalidade, ou seja, onde nós queríamos chegar com essa proposta de ensino híbrido. E foi uma proposta que ela foi também apresentada aos professores de forma gradual, respeitando o tempo desses professores, né? Então, como que a gente trabalhou? Eu firmei parcerias de trabalhos com os professores que gostavam mais de tecnologia, e aos poucos a gente foi socializando essas práticas para todo o grupo, despertando o interesse desses professores, né? E em todos os processos que a gente desenvolvia em sala de aula, nós validávamos essas experiências com os estudantes, porque era importante ouvir desses estudantes se eles realmente estavam aprendendo melhor
e de forma mais eficaz, fazia mais sentido para ele empregar essa tecnologia ao currículo, ou se eles não, eles entendiam que não estava sendo adequado e que eles preferiam de uma forma que já vinha sendo trabalhada na escola desde então. Isso foi legal porque chegou num ponto, em 2016 para 2017, onde os próprios estudantes entendiam que fazia necessária a mudança de prática por alguns professores, e esses estudantes começavam a pedir para esses professores que ainda não adotavam essas práticas de ensino híbrido e utilizando essa tecnologia integrada ao currículo, para que eles pudessem efetivamente trazer isso para a vivência dos estudantes em sala de aula. O trabalho foi tão especial que em 2018 a gente publica um artigo. Esse artigo, eu aproveitei também que eu estava fazendo um curso de especialização em Educação e Tecnologia pela UFSCar, e eu escrevi um artigo para apresentar, apresentar essas nossas práticas do liceu dentro dessa aventura que era, na época, trabalhar com ensino híbrido e principalmente com a tecnologia enquanto linguagem, enquanto parte integrante desse currículo que nós tínhamos aqui na escola. Contudo, nós tivemos aí a pandemia, e como bem a Kátia, a Renata colocou, e o Alexandre também pontuou, ela meio que desconstrói tudo aquilo que a gente já tinha enquanto premissas, né, e trabalho com tecnologia. Porque uma coisa é você desenvolver práticas com tecnologia, trabalhar em tecnologia integrada ao currículo, outra coisa era você migrar para um modelo que não fazia parte da vivência, da experiência e da expertise da educação básica, né? E que não era uma EAD. Então, isso trouxe vários desafios, e esse desafio fez com que a gente voltasse e se debruçasse novamente nos estudos, né? Mas eu tenho uma live que eu acompanhei, que eu me recordo, que eu guardo com bastante carinho, que foi o Emerson, que é Head de Tecnologia do Colégio Bandeirantes, e, poxa, eu já visitei o Bandeirantes, é uma escola muito especial, uma escola muito bem estruturada, e ele, como Head de Tecnologia, que é um cara que entende muito, né, estava trazendo para a live que, sem melindre nenhum, que por todo o aporte que eles tinham de tecnologia, os desafios ainda eram muitos, né? E que o Band também teve aí uma desestruturação, precisava se reorganizar para poder seguir em frente com esses desafios da pandemia. Então eu pensei, poxa, estou no caminho certo, não foi só com a minha escola, né? E todo esse percurso que a gente desenvolvia no início de todo ano letivo, né, que era esse percurso formativo que a gente estruturava para o ano letivo, pautado em investigação temática, na colaboração dos professores, essa participação ativa dos professores naquilo que ia se discutir, ia se trabalhar enquanto formação docente ao longo de todo o ano. Em 2020 a gente teve que brecar e olhar para aquilo que a gente tinha estabelecido lá em fevereiro, porque a pandemia ela tem esse início, a gente migra do presencial para o remoto em março, e efetivamente pensar num novo arranjo curricular e como que a gente, de fato, exerceria um modelo, estruturaria um modelo para efetivar esse modelo remoto e emergencial. Então, o objetivo dentro desse contexto, nesse processo, era estabelecer qual horizonte coletivo de superação a gente teria para o liceu. Então, onde que a gente queria chegar e por que se quer chegar naquele ponto, né? E, a partir daí, a gente começou a ter uma discussão muito grande dentro da escola, junto com os professores e a equipe gestora, de que não caberia somente reproduzir no online as práticas e vivências desenvolvidas no presencial. Não era esse o foco. Ou então apenas adaptar o presencial para o online. Também não era esse o foco. Porque a reflexão era além, né? Então, como que a gente faz para desenvolver um modelo remoto emergencial que fosse minimamente suficiente para atender as demandas pedagógicas da escola, mas que fosse também significativa para esses estudantes continuarem a desenvolver a sua aprendizagem no momento em que praticamente a educação bugou, né? Então, deste modo, né, a gente pensou que fazia necessário uma base sólida, né, calcada em teoria, em compreensão dos nossos objetivos, né, onde a gente queria chegar, e a partir dali desenvolver todo um esquema, uma estrutura, né, de formação para os nossos docentes e reflexão dos nossos docentes para trabalhar esse ponto nevrálgico que estava colocado, então, para nós e para todo o meio da educação. E para atender
esse modelo remoto, esse ensino remoto emergencial, a gente pensou e repensou o planejamento pedagógico, né? Então, não era mais adequado reproduzir as aulas presenciais no modelo online, e para isso a gente precisava reestruturar o currículo, precisava estar em consonância com as metodologias adotadas pela escola também, porque não era só redesenhar o currículo, mas que esse currículo também dialogasse com tudo aquilo que a gente já fazia de bom, e que era uma filosofia da escola. Então, a gente precisava olhar para as metodologias ativas, que é uma coisa que a gente já desenvolvia e trabalhava na escola com um certo avanço, permeava também, dentro do contexto, as modalidades organizativas e os novos formatos de interação. Então, todo o projeto que foi calcado em formação para o ano de 2020 precisou ser realinhado com os professores. Nós precisamos buscar a literatura naquele momento, né, para que a gente conseguisse efetivamente concluir um projeto que fosse adequado para a escola e que também atendesse às necessidades dos estudantes, e os desafios se potencializaram em 10 vezes, né? Então, se serve como exemplo, como que a gente pensava a avaliação para que ela pudesse seguir os propósitos formativos, reflexivos e autorais, sem trabalhar com avaliação de resultados, que era o que era mais fácil aplicar naquele momento, né? Então, como que essa parte do projeto pedagógico que caracteriza a nossa instituição deveria ser repensado para atender a todo esse contexto. Então, a avaliação, dentro desse contexto, foi um dos pilares, né, dessa nossa estrutura, em que a gente foi buscar novos formatos de avaliação que permitissem aos docentes acompanhar o desenvolvimento da aprendizagem à distância, né? Então, a gente trabalhou com avaliação de percurso, avaliação de participação, avaliação de resultado, mas estruturando dentro da necessidade que a gente tinha para o momento. Que foi também um dos temas, né, que me levou, a convite do Marcos, a participar de um painel sobre avaliação no remoto do EducaWeek de 2020. E para que todo esse projeto fosse possível, mais uma vez o caminho era investir na formação dos professores. Então, de março a junho de 2020, nós trabalhamos com mais de 30 horas de formação online com os nossos professores, né? Com todos os encontros gravados, disponibilizados para os professores. Esses encontros e essas formações foram feitas por profissionais do liceu, a gente não teve demanda de fora. E todas as questões elas foram discutidas com os professores, e o plano de formação ele atendia de forma concreta as necessidades específicas que a gente tinha para essa implementação e desenvolvimento do novo modelo, né? Então, a gente partia de situações práticas que eles encontravam naquelas aulas ministradas por videoconferência, sistematizava essas questões e conceituava toda a parte teórica, até para que esses professores pudessem ter elementos para modificar a sua prática, para estruturar essa sua aula de forma significativa. Então, foram 4 meses de trabalho aí, intensos, né, e, de certa forma, ininterruptos, que mesmo trabalhando de casa, minha esposa e meu filho praticamente quase não me viam dentro aqui do meu apartamento. Sentava lá às 7 horas da manhã, saía do computador quase meia-noite para poder estudar, para poder trazer coisas diferenciadas e poder dar esse repertório para os meus professores, problematizar com esses meus professores esse novo modelo e como que a gente traria de forma orgânica para os nossos estudantes situações e experiências de aprendizagem que pudesse conversar com aquele momento, garantir que tudo aquilo que a Renata colocou com muita primazia, que é a questão do socioemocional, tivesse uma importância fundamental no processo, e também, como o Alexandre colocou, nas questões de entender quais eram as defasagens, como que a gente poderia corrigir isso depois, pudesse estar presente nesse diálogo com os docentes para que a gente efetivamente tivesse êxito naquilo que a gente estava entregando para a nossa comunidade escolar. Então, a ideia, na verdade, é mostrar como essa formação docente ela é importante e ela valoriza o trabalho dos professores e engaja esses professores dentro desse contexto que nós temos hoje na educação. E como que a escola e a equipe gestora, ela precisa se colocar enquanto parceira desses professores para abrir espaço para experimentação, para escuta assertiva e para que isso tudo se reverta em inovação. Porque não adianta a gente também só delegar os professores para que eles efetivamente desenvolvam por tentativa e erro ou de forma autônoma, consigam superar essas adversidades, esses obstáculos ao longo aí do seu trabalho no ano letivo e em sala de aula. Então, é preciso essa aproximação, é preciso também ter esse olhar, né, para que, efetivamente,
o processo de formação docente possa estruturar caminhos para que esse professor consiga mudar a prática, para que esse professor consiga desenvolver de forma mais efetiva o seu trabalho docente e que isso reverta efetivamente em resultados mais satisfatórios, em aprendizagens mais significativas e inovação pedagógica dentro de sala de aula. Então, dentro desse contexto que nós tivemos aqui no Liceu, esse foco da formação docente, pautado numa estrutura que a gente já tinha dentro da escola, ela precisou ser redesenhada nesse momento de pandemia, e como isso foi determinante para que a gente pudesse ter êxito nesse momento tão difícil que a gente teve, não só no Liceu, mas em todas as escolas do Brasil. Então, acho que um pequeno recorte aí, tentando trazer a questão da tecnologia, a importância também de olhar para esses professores e como a formação ela acaba norteando aí os rumos que a gente pensa, né, para as nossas instituições e como isso efetivamente se traduz em experiências cada vez mais relevantes para o nosso alunado. Eu acho que é um pequeno recorte, professor Luiz, para suscitar aí outras discussões que, porventura, virão ainda no decorrer do evento. Obrigada, Lucas, muito legal te ouvir falar. Eu acho interessante como você traz a ciência, né, para auxiliar aí, publicando artigo, sempre. Na verdade, você faz a formação dos docentes, mas você também está em formação, né, a importância disso. Essa implementação da tecnologia integrada ao currículo é muito importante e já estava acontecendo de forma gradual, pelo que você falou mesmo, e o objetivo da inovação, né? Porque de verdade a gente sabe que algumas coisas têm que mudar. Mas a pandemia, e aí eu vou lançar uma pergunta para os três, gostaria que cada um respondesse aqui. A pandemia ela trouxe algumas ações para a gente, né? Por exemplo, eu sei de ações que a gente começou a fazer na pandemia e que a gente vai manter. Quais ações, uma ou duas ações que vocês estão mantendo agora que estão presenciais? Eu já ouvi falar, por exemplo, de escolas que vão manter as reuniões de pais, pelo menos aqui em São Paulo, online, porque a movimentação dos pais até a escola, às vezes o quórum era muito pequeno, e no online a reunião de pais tem um quórum maior, né? Essa formação síncrona e assíncrona. Quero ouvir de vocês, Renata, depois Alexandre e Lucas, duas coisinhas que vocês começaram na pandemia e que vocês pretendem manter. Posso falar? Eu acho que na pandemia nós buscamos trazer aos alunos o externo, né? Nós convidamos gente de fora do país, porque possibilitou tantas outras falas que eram difíceis de trazer à escola. A gente não via isso como uma coisa natural, não fazia parte da rotina de escola a gente trazer pessoas para falar. E durante a pandemia nós fomos trazendo terapeutas, nós fomos trazendo palestrantes, fomos trazendo pessoas que faziam algum conteúdo fora daqui, ex-alunos. E isso trouxe uma riqueza grande para o aluno e até um despertar de curiosidade, porque eles começaram a ver que era possível. A gente está conversando com gente de um outro país, com gente de um outro estado, de uma outra cidade, como se ele estivesse próximo da gente. Isso foi muito rico, enriqueceu o currículo, enriqueceu a aula e também diversificava a forma de trabalhar. Eu acho que a questão da tecnologia, ela proporcionou algumas questões que ela já existia na escola. Tecnologia, a gente, como o Alexandre, a gente é uma escola Google for Education há muitos anos. Os professores já tinham todas aquelas formações obrigatórias, mas isso era como se fosse uma parte da escola, né? A escola mesmo, raiz, era aquela escola, professor ia usando a tecnologia, não a tecnologia a serviço, né? Ela usava. Com a pandemia, isso ficou muito claro. E eu acho que hoje, ontem mesmo, nós tivemos uma fala com um cientista que ele veio falar juntamente com outra pessoa presencial, mas ele estava fora. Ele é uma pessoa que tem uma expertise que a gente não consegue trazê-lo. Aí a família Schumann, eu consegui falar com ela pela tela. E as crianças ficaram encantadas, a gente fez pesquisa com eles. Então, esse lado, eu acho que nunca mais vai mudar. As terapias online, quem hoje
consegue achar, a gente achava impossível, que a terapia era algo muito tete-a-tete, consultório, e hoje a gente faz, você mesma faz formação online. Então, e a gente vê o quanto isso é algo possível. Então, eu acho que isso veio para ficar, e veio para ficar de uma forma muito positiva para a escola. Então, eu acho que esse é algo que veio para ficar. A reunião online, eu acho que ela existe sim, quando eu quero tratar de um assunto particular com o pai. Eu faço muitas reuniões online, porque o pai está trabalhando, está difícil, e a gente consegue, parece que está olhando eu estou olhando para você, parece que você está aqui na minha sala. Então, as reuniões particulares, online, de 2, 3 pais, eu tenho feito muitas, e eu acho que isso envolve tempo, ganho tempo, eles ganham tempo, e a gente consegue agilizar melhor. Mas eu não abro mão muito da reunião presencial, porque eu acho que o pai precisa viver o ambiente escolar, conhecer esses espaços, os espaços da escola. Então, acho que o híbrido, ele vai acontecer em todos os sentidos da escola, mas nunca vai deixar de ser o humano o mais importante, né? A relação humana mais importante. Então, esses dois lados, eu acho que a gente não vai perder. Acho que a gente vai continuar. Tendo pais hoje do Brasil inteiro transferidos que vêm de Manaus. Como é que o pai vinha falar com a escola antigamente? Hoje eu penso que seria impossível, mas hoje eu consigo mostrar a escola, faço um tour virtual, e o pai está vendo a escola. Mas eu não abro mão da possibilidade do pai estar aqui fisicamente, né? Acho que isso é bastante importante. Esses dois lados, eu acho que a gente não tem volta. Não sei se contribuo com a sua pergunta. Bem, além da fala feita pela Renata, né, que é a importância de trazer a família para a escola, apesar do acesso fácil à tecnologia, poder realizar reuniões de forma híbrida, eu acho que esse é um ponto relevante, né, que o conceito de comunidade ele não se fragilize pelo remoto, né? O remoto, acho que ele tem que ser utilizado em situações bem relevantes, por exemplo, a facilidade de você falar com um pai que trabalha em São Paulo, né? Pensando em Santos aqui, ele quer falar com você, não precisa perder o dia de trabalho, muitas vezes você tem uma agenda às 11 da manhã, quer dizer, como é que você vai atender esse pai? É uma situação urgente, né? Então, acho que o remoto, ele facilita muito, mas ele não pode fragilizar esse senso de comunidade. Acho importante que uma coisa que realmente também impactou, eu concordo com a fala da Renata também, que são as palestras. Antes de você chamar um palestrante que vinha de longe, você pagava uma viagem, pagava um avião, hospedagem, para fazer uma palestra com seus alunos, era algo muito inacessível, você fazer isso com frequência, né? E hoje você fazer uma palestra com alguém que não está próximo, e você passar essa palestra na sala de aula e os alunos poderem interagir dentro da sala de aula com o palestrante, para isso não é uma situação de outro mundo para ele. Eles já vivenciaram 2 anos, eu não sei essa garotada que está em educação infantil, mas eu acho que eles vão pegar isso como um fluxo já de uma nova realidade dentro da escola, né? Eu acho que essa é uma situação também bastante relevante. Muitas coisas que a gente fazia por exemplo, um palestrante que via presença, que está na região, mas passava, eu colocava todo mundo num auditório, muitas vezes ia fazer essa palestra para uma quantidade grande de alunos. Hoje a gente acabou criando um estúdio dentro da escola, onde ele dá a palestra do estúdio, depois ele passa na sala tirando as dúvidas ou batendo um papo mais rapidamente. Quer dizer, então passa a ser uma palestra híbrida. É um conceito que a gente está testando, é bem interessante. Ele passa na sala, oi gente, eu vou encontrar com vocês daqui 20 minutos, tá bom? A gente vai ter uma palestra lá, vou falar isso, isso, isso. Aí eu ponho toda a escola conectada nessa palestra, depois eles tiram as dúvidas gerais, e aí alguém chama ele na sala, ele encerra a palestra, vai lá na sala e passa na sala, tira dúvidas específicas. É um conceito diferente, eu acho que ele é híbrido também e funciona, é bem interessante esse teste que a gente fez, a gente tem feito essa experiência, né? Acho que a gestão de material didático, de forma e de lição de casa e de atividades de forma digital, essa é uma situação que veio para ficar. Eu acho que eu não vejo em Santos, e assim, pela minha experiência que eu tenho com os alunos, talvez isso mude daqui para frente, mas hoje
eu não vejo a possibilidade de você abandonar caderno, abandonar o aluno escrever e passar pelo processo de cognição da escrita, que é diferente de digitação de um resumo que o professor fala. Então, a cognição da escrita ela gera uma maior fixação, maior capacidade de aprendizagem. Então, eu não vejo o caderno saindo da sala de aula, mas eu vejo que a gente pode ter elementos de atividades, como está acontecendo, que os alunos entregam de forma remota, que o aluno encaminha isso para o Google Sala de Aula, para a plataforma, o professor faz toda a organização das suas apresentações, grava as aulas e vai deixando essas aulas para os alunos que estão, muitas vezes, com atestado, e a gente libera essas aulas que foram gravadas na escola, então ele está de atestado médico, né? Então, tem aluno que assiste de forma remota e tem aluno que está viajando por algum motivo, e aí a gente também tem essa solicitação. Tem situações que a gente não libera para não estimular que o aluno fique de forma remota, então a gente faz toda essa análise do motivo, mas são situações diferentes que isso não existia no passado, né? Porque, teoricamente, todas as salas continuam com câmera, todas as salas estão possivelmente gravando as aulas, e eu tenho sempre algum outro aluno de forma híbrida na sala de aula com uma análise muito detalhada do motivo para liberar o link para ele assistir de forma remota, para que o benefício da tecnologia que já está exposto, já está instalado e disponível, ele seja realmente um benefício, não uma comodidade para você garantir que alguém fique de forma remota mais um tempo e perca, né, tudo que a gente já sabe que houve de prejuízo. Então, eu acho que são coisas que ficaram e eu acho que a gente ainda vai aprender um pouco mais a utilizar todos esses benefícios, né, que a tecnologia e a experiência do híbrido, do remoto trouxe para as escolas. Aqui no Liceu também, nós hoje temos, assim, como o Alexandre pontuou, a possibilidade de fazer atendimentos, né, com alguns pais que não são de Santos ou que muitas vezes não teriam tempo para estarem na escola, para passar por trazer todas as questões que porventura eles tenham para dirimir com coordenação ou com professores. Então, hoje é uma possibilidade real, né, de atendimento. As coletivas, né, que são aquelas reuniões que nós trabalhamos, 4 reuniões anuais, elas estão acontecendo presenciais já, mas a gente está abrindo essas possibilidades de reuniões individuais para que os pais possam também se adequarem dentro da questão do horário que eles têm de trabalho. A questão dos próprios convidados, né, para as aulas, muitas vezes a gente tinha que mobilizar e dessa forma não tínhamos muitas oportunidades para trazer pessoas de fora. Então, alguns pais, até pais que muitas vezes trabalham e têm uma relevância para os assuntos que estão sendo trabalhados, ou convidados, palestrantes, que muitas vezes a gente tinha que ficar muito à mercê deles estarem em Santos, ou de mobilizar toda uma logística para que eles estivessem em Santos. Hoje é muito mais fácil. A gente tem trabalhado bastante também com convites de ex-alunos que estão hoje no mercado de trabalho, que acabam participando das aulas a convite dos professores. Então é muito fácil e prático, né? Eles logam, o professor desenvolve lá aquele ambiente em sala de aula e a gente consegue ter essa possibilidade aí de diálogo muito mais facilitado. E a próprio trabalho com a avaliação, né? A gente já vinha uma pegada de pensar a avaliação como uma forma também de personalizar a aprendizagem, né? Esse percurso avaliativo que faz parte, né, da aprendizagem do estudante, e que com os recursos que a gente tem hoje, plataformas, que o trabalho foi muito mais efetivo ao longo da pandemia, hoje a gente continua tendo um caminho, trilhando esse caminho com esses processos de avaliações formativos, contínuos, com análise de dados mais apurados, né? Então, isso é uma questão que a gente já vem implementando na escola, reforçou com a pandemia, que hoje a gente deu continuidade, que isso nos abre possibilidades de olhar para esse processo como com o intuito de personalizar a aprendizagem de cada estudante, até porque, como o Alexandre pontuou, a gente tem uma questão na fala inicial dele, a gente tem uma questão de que vários alunos tiveram mais ou menos possibilidades de acompanhar e de efetivamente desenvolver a aprendizagem no modelo remoto, né? E que agora a gente começa a observar e precisa trabalhar com essas questões. Então, nós tivemos alunos que chegaram desenvolvendo as habilidades muito bem efetivados, outros que não, e que agora a gente precisa dar conta e personalizar essas trilhas de aprendizagem para que eles consigam
acompanhar aquilo que a gente vem desenvolvendo, que está no conteúdo programático do ano letivo, e também daquilo que ficou enquanto defasagem, que a gente precisa dar conta, estruturar essas trilhas e percursos para esses alunos poderem avançar. Então, acho que esse é um dos benefícios da tecnologia, e como ela se intensifica na pandemia, que agora abre possibilidades para que a gente continue o trabalho e problematizando cada vez mais essa tecnologia dentro da escola. Perfeito, que fala boa. Nós temos aqui uma pergunta no chat que eu vou me atrever a começar a responder e, na sequência, eu vou pedir para que cada um dos palestrantes faça o seu fechamento e, se quiser, inclusive, complementar esta questão, além das questões todas que colocamos. O Ednilson Santos colocou aqui no chat: bom dia, como vencer as problemáticas de conectividade? A internet do Brasil ainda é de baixa qualidade para o desenvolvimento do ensino híbrido. Ednilson, acho que você traz uma das questões mais importantes quando a gente fala em educação, e a gente estava falando de benchmark. Tá? Então, os nossos palestrantes já colocaram alguns pontos muito fortes, que não dar luz para a tecnologia para depois colocar os processos formativos, mas inverter esse processo. Quer dizer, no Brasil, dos diversos Brasis que vivemos, onde a gente vai do meio G ao 5G, né, onde a 100 quilômetros de uma cidade como São Paulo você tem problemas de telefonia, né, de acessos, enfim, e que mesmo dentro de lugares que têm um certo privilégio estruturado, você não tem o mesmo nível, muitas vezes, de conectividade das famílias. Isso ficou extremamente evidente, particularmente do que a gente genericamente chama de classe média para baixo, onde você tem limites de acesso, limites de pré-pago ou pós-pago, quantidade de aparelhos disponíveis para as pessoas da casa. Imagina uma família com 3 filhos, todos estudando, mais papai e mamãe trabalhando, todos a partir do mesmo ambiente. Haja conexão. Tá? Então, eu acho que o foco mais importante que você traz nessa pergunta, e eu queria trazer da fala deles, a gente precisa de um ensino diferenciado para responder às demandas de hoje e do futuro. E ele deve ser suportado pelo melhor da realidade. Então, é enxergar o que a realidade oferece e trabalhar criativamente a partir utilizando os recursos. Acho que a gente teve, durante também esses momentos de pandemia, uma série de exemplos de gente que foi usar, inclusive, professores indo na casa do aluno, levar cartinha, papéis, fazer reunião de longe, mas tentando fazer, a professora passando para a casa de cada um e fazendo uma exposição distante, se reunindo em pontos de comunidade, enfim, sendo criativo de explorar ao máximo o recurso disponível e não colocando no recurso, né, o foco, a desculpa do não fazer. Tá? E se a lógica é híbrida, e aqui temos craques, eu vou me atrever a começar uma fala, mas isso já dá outro painel, tá? Essa hibridação não é usar a tecnologia, mas é usar recursos amplos de aprendizagem para que esses focos aconteçam. Hoje, impactado pelo digital, a gente traz isso muito forte para esta questão do presencial remoto. Mas isso tem 1 milhão de outras coisas diferentes. Bom, espero ter começado, pelo menos, a responder, e vamos, em função de vocês, para a gente abrir para esse final. Renata, começa você. Eu acho que isso ficou muito claro quando a gente colocou, aí não sei se foi a Kátia ou o Alexandre, que a gente ouvia muito dizer que a gente estava no mesmo barco, e eu discordo disso veementemente. Nós estamos no mesmo oceano, talvez, mas com barcos e condições diferentes, né? Eu acho que a gente não abriu um buraco entre algumas escolas, mas uma vala, né? Se a gente parar para pensar que alguns alunos não tiveram nenhum acesso a nada, e o quanto isso vai impactar a nossa realidade futura da educação e nossos resultados futuros, quando a gente fala do PISA, quando a gente fala de outras questões do nosso Brasil, de tantas vertentes que ele tem. Então, eu acho que nós somos, sim, responsáveis como educadores, talvez de escolas de excelência, com condições, equipamentos, com tudo isso. Nós somos, sim, responsáveis para que a gente encontre alternativas para essas outras crianças que precisam, sim, de uma revisão,
de uma retomada, de um cuidado maior. Então, como educadores e como seres humanos, nós não podemos ficar indiferentes a isso. É fácil a gente falar da nossa realidade, que eu tenho aqui, se cair a minha internet X, vai entrar Y, vai entrar outra, se eu tenho quantidade de equipamento para todo mundo, como o Alexandre, como o Lucas, isso para nós é confortável de falar das nossas possibilidades, mas essa não é a realidade. Então, a gente está no iate dentro de um oceano, a gente talvez consiga sobreviver e levantar, mas se a gente está no barquinho sem motor, sem nada, o que aconteceu com essas escolas? Então, isso que a gente precisa, sim, eu pedi até para o Marcos, que a gente precisa disponibilizar as possibilidades de que hoje a gente está saindo do mundo, né? Eu queria deixar uma frase assim, que eu falo muito para os meus professores. Nós estamos saindo da área do conhecimento, então estamos entrando na área da aprendizagem, porque o conhecimento está à nossa disposição a qualquer momento. Eu quiser um assunto X hoje, agora, eu entro na internet e pergunto, olha, o nome da música X. Hoje de manhã eu queria ouvir o nome de uma música que foi muito importante aqui na escola do Lulu Santos. Eu queria saber o ano que ela foi criada, essa música, quando ela apareceu, e foi em 83. Em um segundo eu descobri que ela era em 83. O conhecimento, ele está à nossa disposição, essa questão de sabermos tudo, mas o aprender a aprender é o que nós precisamos estar todo momento trabalhando. Professor, aluno, gestor, a gente precisa ensinar essas crianças a aprender, porque daqui para frente outras coisas vão acontecer. E se nós não estivermos prontos a aprender, não vai adiantar nada o conhecimento só. Não é jogar conhecimento nas crianças, eles vão ter que ir atrás desse conhecimento, mas sim aprender através de tudo isso. A tecnologia está na nossa mão, mas de que forma ela pode ser potencializada? Essa é assim, o maior desejo. Eu, com quase 70 anos, eu acho que eu tenho o dever, né, de deixar alguma coisa para toda essa criançada que está por vir, né, toda essa formação de professores e colegas e gestores que estão aí precisando do nosso auxílio. Nós temos, sim, uma obrigação social de rever isso de uma forma urgente, né? Acho que essa é a minha contribuição e eu já me pus à disposição a qualquer momento de juntarmos, de tomar um café com o Lucas, de tomar um café com o Alexandre, e nós juntos podermos fazer coisas diferentes pelo menos para o nosso entorno aqui, para a nossa Baixada. Acho que a gente tem no mínimo, uma obrigação de aproveitarmos todas essas potencialidades, professores de excelência, espaços de excelência para pessoas que precisam da gente. Bem, pegando esse ponto e tentando explorar um dos objetivos também, que era tentar falar sobre como melhorar o nosso ranking no PISA e competitividade nacional, e sabendo do escasso tempo que temos, né? Eu vou me posicionar tentando utilizar o que se fez de experiência fora do país, quer dizer, para a gente não ficar reinventando a roda, né? Essa é uma fala muito comum na área da educação, mas que acontece de forma recorrente, né? Não existe país que deu o salto em educação sem fazer um pacto nacional apartidário de melhoria da educação. Então, acho que esse é um ponto fundamental. Se a gente pegar as principais grandes conquistas, Finlândia, Coreia do Sul ou tantas outras, você não consegue fazer melhoria se não tiver uma vontade política única, independente do partido, né? A gente tem dados muito alarmantes que quantidade, né, foi aberto um processo seletivo de não sei quantas mil vagas lá no Vale do Anhangabaú, há mais ou menos um mês atrás, e eles não conseguiram preencher metade das vagas por falta de formação. Tá? Então, aí eu vou para um segundo ponto que eu acho que é fundamental, né? Na área da educação, e eu já vi isso sendo feito nesses países, curso de reciclagem obrigatória para o corpo docente, para que ele possa ter a licença para continuar ministrando aulas. Quer dizer, então você tem que ter formação obrigatória para que ele continue renovando a sua licença para estar dentro da sala de aula. Eu sei que isso é politicamente, né, eu vou ser fuzilado,
né? Mas você quer ir no médico e você quer ter certeza que ele participou do último congresso, ele sabe da última pesquisa, ele vai te fazer um tratamento de câncer que vai te curar e não usar um medicamento que já está obsoleto 10 anos atrás. E, na verdade, quando a gente mexe com educação, mexe com vidas, com sonhos. Então, eu acho que existe uma situação, mas, obviamente, não quero colocar aqui a questão, a culpa não é dos professores, quer dizer, é uma questão de estrutura que a gente tem, né? Como a gente precisa ter processos de diminuir a politização na questão de estrutura de gestão das escolas, quer dizer, a gestão das escolas ela tem que ser profissionalizada, o gestor tem que ter capacidade de ter autonomia de avaliar a sua equipe de professores, poder fazer escolhas entre os professores, tornar o professor disponível para uma outra instituição. Estou falando de instituição pública, caso que para ele, aquele professor não tenha o perfil adequado para a sua equipe, para a composição da comunidade escolar. Então, existem bancos de professores que são disponibilizados de acordo com o interesse do gestor, porque ele precisa montar a equipe dele. A equipe não vem de fora, a equipe é do gestor que se responsabiliza pelo resultado, que é avaliado pelo resultado. Então, existe uma série de inversão de valores dentro da educação. Eu estou falando isso por pesquisa fora de países, em países desenvolvidos com educação de qualidade, que a gente tem um clientelismo muito grande dentro da educação e a gente não consegue fazer grandes mudanças se a gente ficar nesse processo que a gente vive hoje da educação, tá? Então, eu acho que eu tenho outros pontos aqui, mas eu prefiro não entrar neles, eu não tenho tempo para isso. Muito obrigado aí pela disponibilidade desse tempo para falar um pouco sobre esse tema que eu acho tão irrelevante e tão polêmico, embora se a gente olhar os dados, educação baseada em dados, como medicina baseada em dados, né, em pesquisa, a gente vai com certeza melhorar a qualidade da educação. Eu não vou me alongar, mas endosso o que o Alexandre e a Renata colocaram, ainda pontuo que é uma questão de responsabilidade social, né? Então, olhar para essas demandas, discuti-las e, a partir daí, cobrar, fazer a nossa parte e cobrar que ações públicas, né, também aconteçam para que a gente modifique esse cenário que não é o ideal e a gente sabe muito bem disso. Eu acho que uma ação como essa de hoje, né, que o Marcos está trazendo, que é fomentar a discussão, o debate entre lideranças, acho que é um passo dentre tantos outros que precisam se efetivarem ainda para que a gente consiga alcançar uma excelência na educação do Brasil, né? Mas o caminho é árduo, né, professor Alexandre, como você bem pontuou aí nos seus exemplos, mas eu acho que se a gente também não sair dessa zona de conforto, né, como a Renata colocou, das nossas escolas, e também nos colocarmos à disposição para esses debates, as coisas não se efetivam. Acho que dos caminhos são momentos como esses e todos pensando em políticas públicas aí para que a gente tenha aí melhores situações e condições de desenvolver a aprendizagem dentro do Brasil. Queria te agradecer, Lucas, agradecer a Alexandre e Renata. É muito bom participar de um momento em que a gente sai sempre aprendendo. Aprendi muito com vocês hoje. E a gente se coloca à disposição, com certeza, estou falando em nome do Luiz e do Marcos, mas a gente está à disposição de vocês para qualquer coisa que vocês queiram fazer aí na Baixada Santista. Só lembrando agora que às 11h30 a gente vai ter o Fórum de Líderes Educacionais de Campinas, Sorocaba e Piracicaba. Não percam. Até daqui a pouco. Tchau, gente. Muito obrigado, Marcos. Tchau. Parabéns mais uma vez por essa iniciativa.